Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gracimara Macedo e a aula de hoje vai ser sobre evolução. Nesta aula de hoje vocês vão entender o conceito da evolução, vão compreender as principais teorias evolutivas, vão saber identificar as principais evidências da evolução, bem como os fatores evolutivos envolvidos. Sem mais delongas, vamos para a aula. Então, o que vem a ser evolução? É como a gente ouvir dizer que uma determinada pessoa evoluiu na empresa. Isso quer dizer que ela passou ali por um processo de mudanças, um processo de transformação. Ela saiu de um cargo para ir para o outro. Então, a evolução é isso. É um conjunto de transformações adaptativas que ocorre ao longo do tempo nos seres vivos. A evolução também que vai ser responsável pelo surgimento das espécies, as semelhanças, as diferenças entre elas e também as suas adaptações ao meio onde vivem. A evolução é um processo que ocorre a passos lentos e graduais. Como vocês viram na aula sobre origem da vida, a vida surgiu na água. Foi ocorrendo em diversas mutações devido a pressões seletivas e aí devido a um grande número de mutações em milhares e milhares de anos, foi aí ocorrendo essas mudanças e originando essa diversidade de vida na Terra que existe atualmente. Até meados do século XVIII, acreditava-se no criacionismo, ou ainda chamado também como fixismo. Esta teoria diz que cada espécie ela surgiu por um ato de uma criação divina, de forma independente, permanecendo sempre com as mesmas características, ou seja, existe aí uma imutabilidade nas espécies. E a partir do século XIX, essa teoria aí criacionista, ela começou a ser contestada. O primeiro aí, que revolucionou, que contestou esse criacionismo foi Lamarck, e as suas teorias são denominadas de lamarckismo. Então, Jean-Baptiste Lamarck, no ano de 1744 a 1829, foi o primeiro a testar e explicar o processo de evolução. Então, ele falou que as transformações das espécies dependiam de dois fatores fundamentais, que é a lei do mecanismo de evolução. São duas: lei do uso e desuso e a lei da herança nos caracteres adquiridos. O que vem a ser, então, essa lei do uso e desuso? No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do indivíduo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que as mesmas atrofiem. Então é o seguinte: se um indivíduo utilizar um órgão, esse órgão ele vai se desenvolver, vai permanecer. Se ele usar pouco, esse órgão vai se atrofiando cada vez mais até sumir por completo. Aqui tem um exemplo clássico, que é o da girafa. Então, o que ele dizia? Que a girafa ela tinha um pescoço curto, mas devido à sua necessidade de se alimentar, ela ia esticando esse pescoço para se alimentar e deu origem, então, a esse pescoço enorme que se conhece, que ela existe atualmente. E a lei das características adquiridas, dos caracteres adquiridos, são alterações dos organismos que são provocados pelo uso ou desuso e eles vão ser aí transmitidos aos seus descendentes. Então, ele dizia que as girafas de pescoços longos, elas descendiam aí das girafas de pescoço curto, que essas girafas elas foram aí utilizando muito esses membros, fez com que eles desenvolvessem e eles foram passando aí essas características
para as gerações seguintes. Mas existem críticas às ideias lamarckistas, porque o ambiente ele só pode alterar as características do organismo dentro de certos limites predeterminados pelo gene, ou seja, o ponto-chave aí para essas modificações é a genética, é o código genético, só que na época não tinha ainda a compreensão de mutação, de genética, de DNA, de código genético, nada disso. Então, certas características, o efeito do ambiente tem pouca ou nenhuma influência, e essas características, elas não transmitem aos descendentes. Suponhamos que uma pessoa tenha a pele clara, ela vai morar em uma cidade litorânea, fica ali com a pele mais dourada, mais escura. Quando ela tiver um filho, no DNA dela codifica que ela tem a pele clara. Então, essa vai ser a característica que ela vai transmitir para o filho, para o descendente, e não a característica que foi adquirida ambientalmente, causada ali, né, pela cidade litorânea, pelo efeito do sol. E essas variações, elas dependem, gente, terminantemente das informações genéticas. Informações genéticas e mutações, elas podem ser transmitidas às gerações seguintes. Então, aí, essas modificações vão ocorrer devido a mutações que, na época, ainda não se tinha este conhecimento. Mas, para contestar aí, né, e refutar essas ideias de Lamarck, Augusto fez um experimento. Então, ele pegou ratos, cortou a cauda, colocou para reproduzir, e depois disso ele percebeu que em 20 gerações esses ratos nasceram com caudas, todos eles. Isso por quê, gente? Porque no DNA do rato já codifica essa informação para a cauda. Então, no momento que ele perde essa cauda por alguma ação do ambiente, ou então de uma forma induzida, como foi o caso aqui, não vai modificar seu DNA. Então, essa característica ela ainda vai ser passada para os descendentes, e eles vão nascer com cauda. Mesma coisa se um ser humano perder um pé ou perder uma mão. Os descendentes deles não vão nascer sem mão, porque o seu DNA já codifica aí essas características, né? E agora vamos para Darwin, que a sua lei é chamada de darwinismo. Então, Charles Darwin, em 1809 a 1822, ele dizia o seguinte, que as transformações ocorridas com as espécies eram alterações já existentes. Ou seja, ele não concordava com Lamarck, ele não achava que era o ambiente aí que ia induzindo essas modificações. Para ele, já existia essas modificações e elas eram apenas ali selecionadas. Ele desconhecia ainda a causa que levava as espécies a se modificar. Mas ele já trouxe aí, né, o pressuposto, né, da seleção natural, que determinadas características iam sendo selecionadas ali pelo ambiente e outras iam sendo ali extinguidas. Nisso temos Thomas Malthus, que ele tinha uma teoria de que a população ela tendia a crescer em progressão geométrica, que é a PG, e os alimentos cresciam em progressão aritmétrica. Ou seja, gente, em linhas gerais, isso quer dizer que terá mais pessoas, mais organismos, mais indivíduos para pouco alimento. E é aí que também vai entrar, então, a seleção natural. Os organismos que forem mais adaptados, eles vão conseguir sobreviver e gerar descendentes férteis. Suponhamos que tenha uma quantidade reduzida de alimento. Então, vai haver aí uma corrida. Os que conseguirem se alimentar, eles vão conseguir crescer, reproduzir, gerar descendentes. E os que
não conseguirem, vão aí, né, se extinguir, vão aí morrendo. Então, aqui trazendo o pensamento de Darwin de uma forma resumida, o bem adaptado vai ter o quê? Um alto potencial reprodutivo, e os fatores ambientais vão ser limitantes aí para esse bem adaptado, que vai selecionar aí as características e os melhores em termos de um adaptado vão aí sobrevivendo. Mas existe também algumas falhas no Darwin. Ele trouxe aí a seleção natural, que foi uma proposta muito interessante e que é utilizada até os dias atuais. Entretanto, existiu aí no pensamento dele, né, nas teorias dele, uma teoria que explicasse a origem e a transmissão das características que favoreciam e que permitia ao organismo sobreviver. Então, como ele não sabia explicar aí essas mudanças, houve essas críticas aí ao seu pensamento. Isso porque na época não se tinha conhecimento de genética, não se tinha conhecimento de mutação que existe hoje. Então, aí por isso que ele não conseguiu explicar aí essas modificações nos seres, que se dá através das mutações. Resumindo, Lamarck dizia que o ambiente induz as modificações dos indivíduos e Darwin o meio age selecionando as mudanças já existentes. Ou seja, para Lamarck, a girafa esticando o pescoço para se alimentar fez com que esse órgão se desenvolvesse, né, a lei do uso e desuso, e fosse sendo passado assim para as gerações seguintes, né, que é a lei das características adquiridas. E Darwin é o contrário, ele fala que o meio só age selecionando as características. Então, já existia seres com pescoços longos e girafas com pescoços curtos. O que aconteceu foi que as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar, consequentemente conseguiu evoluir, crescer, gerar descendentes férteis, e as demais elas foram sendo selecionadas, foram sendo extinguidas. Depois de muitos anos, chegou o neodarwinismo. Essa teoria ela vai consistir aí, né, novo darwinismo.